Nós vamos rezar, nós vamos refletir, vamos falar sobre a santidade, nosso caminho de santidade. E nesse caminho, quantas e quantas vezes nós somos confusos, somos impelidos a deixar Deus para trilhar o caminho do mundo, o caminho das coisas da terra. Vamos nos distanciando de Deus. E meu irmão, minha irmã, é só na força do Espírito Santo que nós acertamos. É somente guiados por esse Espírito Santo que nós encontramos esse caminho de santidade. E é nessa força do Espírito Santo que hoje nós queremos iniciar esse dia, pedindo ao Senhor que faça de nós homens e mulheres novos, renovados na força, no poder do Espírito Santo. Homens e mulheres novos, capazes de rechaçar tudo o que é mal, tudo o que é pecado na nossa vida, para nos entregarmos a um caminho do bem, a um caminho de luz. Mas para isso é necessário que nós tenhamos um coração aberto à ação do Espírito Santo em nós. Por isso eu peço a você que coloque nessa oração, nesse momento, que você erga suas mãos e peça: venha Espírito Santo de Deus, venha incendiar esse lugar, venha trazer dentro de nós o fogo do vosso amor, reavivar em nós a chama do amor de Deus depositada em nós pelo nosso batismo. Vem trazer, Senhor, santidade a todas as nossas famílias, aos nossos relacionamentos, às nossas amizades, que tenhamos amigos santos que nos levem para a santidade de Deus, que tenhamos, Senhor, a coragem de dar passos na direção dessa santidade, Senhor, que possamos, ao contemplar as maravilhas que Tu operastes na vida do Padre Léo, possa operar também na nossa vida. Incendeia, Senhor, esse lugar com o fogo do vosso amor, para que esse lugar se torne um cenáculo, Senhor, para que nós possamos entender tudo aquilo, Senhor, que hoje será derramado em nossos corações, através da Tua palavra, da pregação, do testemunho, da Eucaristia, de tudo aquilo que nós vamos vivenciar ao longo desse nosso dia de acampamento, Senhor. Que possamos buscar sempre as coisas do alto, onde Tu estás, Senhor, onde é a nossa meta, para onde nós caminhamos. Sem perder o que nos resta, Senhor, possamos testemunhar o Teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus, incendeia esse lugar, vem trazer a Sua luz em nossas vidas. Espírito Santo, vinde orar em mim. Peça esse Espírito Santo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Esta manhã. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia
Santo, vinde. Coloque a mão no seu coração. Morar em Peça que o Espírito Santo venha morar dentro de você nessa manhã. Espírito Venha te dar entendimento, fortaleza, que você possa resistir a tudo que é mal. Venha trazer a ciência, a inteligência, para que você possa discernir entre tantos caminhos o que é o caminho que Deus tem para você. Vem, Espírito Santo, vem morar em nós, vem curar esse coração, vem trazer, Senhor, o teu fogo de amor. Libertar nossos corações de toda opressão, vem te transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Vamos pedir, vem, Espírito Santo, Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. e agora você pode ir se sentando, acalmando o seu coração diante do Senhor. Vamos pegar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, que nos encaminha para Deus. Vamos pegar lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. Depois, no capítulo 5, de 8 a 11. 1 Pedro 4, 7 a 11. Capítulo 5 depois, 8 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados. Exercei a hospitalidade, uns para com os outros, sem murmuração, como bons dispensadores das diversas graças de Deus. Cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra para anunciar as mensagens de Deus, um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Continuamos no capítulo 5. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Que essa palavra possa iluminar o nosso coração nesse dia.
Meus queridos irmãos e irmãs, um caminho de santidade não se faz através apenas de um milagre de Deus. O milagre é muito importante na nossa vida. No entanto, Deus sempre quer contar com a nossa ajuda. Deus sempre quer contar com a nossa liberdade em trilhar esse caminho. Nossa vida é um grande processo. Desde que nascemos, até quando vamos morrer, mesmo lá aos nossos 80, 90, 100 anos, estamos num processo de santificação. Poderíamos dizer que a nossa vida é um grande êxodo. O êxodo é a saída de um lugar para a travessia até um outro lugar. O grande êxodo que nós conhecemos é a saída do povo escravo do Egito para a terra prometida. Nós também na nossa vida fazemos esse nosso êxodo. Viemos de Deus, fomos concebidos, gerados no coração de Deus. Cada um de nós aqui foi sonhado por Deus, foi projetado por Deus. E na plenitude dos tempos, assim como Deus enviou o seu Filho para nos libertar, Ele também enviou a cada um de nós, numa família concreta, com pais e mães falhos, que têm as suas dificuldades, mas que deram talvez o melhor para nós, que quiseram o melhor para nós. E nós caminhamos, nascemos tão frágeis, precisamos de tantos cuidados, vamos tendo necessidades que aos poucos nós vamos descobrindo que nós podemos fazer algumas coisas sozinhos. Aos poucos vamos aprendendo a caminhar, caindo, levantando, machucando, curando, sarando, e vamos percebendo que ao longo da nossa vida, vamos fazendo um caminho para Deus, vamos trilhando o nosso êxodo, e vamos chegando novamente ao coração de Deus. Por isso que, para nós que cremos, a morte nunca tem a última palavra. O nosso êxodo pode ser de alguns dias, pode ser de alguns anos, pode ser de 45 anos, como foi o êxodo do Padre Léo. E nós que cremos sabemos que um dia estaremos todos contemplados no coração de Deus. Por isso que nós nunca devemos temer a morte. Nunca devemos nos entristecer com a morte. Temos saudade, sim. Sentimos a perda física da pessoa. Mas, como vocês têm na camiseta, a presença física é a mais pobre das presenças. Por quê? Porque sempre estaremos vivos em Deus. Porque sempre estaremos contemplados no coração de Deus. E no coração de Deus também estaremos no coração do mundo. No mundo que oferece para nós muitos caminhos. Temos muitas dificuldades, às vezes, de discernir entre uma coisa e outra. Parece que, às vezes, o mundo vem para nos confundir. E o mundo aqui vem, às vezes, disfarçado. O caminho do mundo não é que seja ruim, não. Ele é atraente, ele nos atrai. Porque se fosse ruim, nós não queríamos. Aliás, o encardido, ele sempre vem disfarçado de coisas boas. Ele sempre vem com uma aparência muito boa e agradável, que às vezes nos confunde, e às vezes a gente pensa que estamos fazendo a coisa certa. Por isso, meu irmão, minha irmã, a necessidade de cada um de nós rezarmos ao Espírito Santo, para que a gente possa discernir. Às vezes pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos caminhando do lado errado. E o encardido vem para trazer essa confusão em nós. Às vezes a gente pensa que está tirando vantagem de alguma coisa, e na verdade nós estamos nos perdendo, estamos nos distanciando de Deus para ir para um caminho que não é o caminho do bem. Quantas e quantas vezes nós pensamos, puxa vida, hoje esse dia foi bom, porque olha, quanta vantagem eu não tirei. Mas aí você vai fazendo um exame de consciência à noite, naquele momento que você tem sozinho com você, e você vai percebendo
que a sua vantagem foi desvantagem para o outro, que o que você tirou de vantagem foi prejuízo na vida do outro, e não apenas prejuízo material que eu estou falando, mas nos nossos relacionamentos. Quantas e quantas vezes nós queremos as atenções somente para nós, os aplausos somente para nós, e às vezes quando nós conseguimos esses aplausos, nós ficamos felizes, contentes, sem perceber que muitas vezes, para que a gente seja aplaudido, nós pisamos nas pessoas, nós humilhamos, nós fomos indiferentes com alguém. Por isso que nós precisamos sempre estar atentos, porque nem sempre tirar vantagem de alguma coisa é o caminho do bem. Por isso que nós devemos procurar e ver que Deus dá sempre para nós uma opção. Deus colocou dentro de nós algo que se chama consciência. A nossa consciência sempre vai nos acusar se nós tivermos um pensamento reto. Sempre vai nos mostrar o que nós devemos fazer. Por isso que de vez em quando a gente precisa consultar essa consciência. Perguntar a nós mesmos: é certo isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo direito? Eu estou caminhando para o caminho de Deus? Ou eu estou me deixando levar pelas vantagens que o mundo me oferece? Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, como é importante a gente pensar qual é o caminho que Deus tem para mim. O caminho de santidade que nós temos não é a gente se tornar um santo estereotipado, aquela pessoa que está sempre de mãozinha posta, com a cabecinha do lado, caminhando, sempre parece que é um santinho, né? Às vezes nós encontramos pessoas assim, está lá, rezando sempre, mas parece que não se comove com as pessoas, parece que é indiferente. Jesus mesmo já criticou tantas vezes isso. Quantas vezes passamos perto do irmão, vemos ele caído, a gente tem que chegar logo para a igreja, porque a gente tem que rezar, a gente tem que fazer alguma coisa, então deixa ele caído, depois ele se levanta. Mas aquele estrangeiro, aquele samaritano foi capaz de debruçar sobre o irmão, de elevar, de fazer o bem. Então todos nós também temos essa consciência, e Deus dá para nós essa certeza de nós consultarmos o próprio Deus dentro de nós. O Espírito Santo que nós rezamos, o Espírito Santo que nós imploramos, é Deus dentro de nós, é Deus se fazendo presente na nossa vida. E as tentações estão aí a todo momento. Se o diabo viesse para nós com um chifrinho, com um rabinho, com um tridente assim na nossa frente, a gente logo corria dele, a gente logo ia embora, principalmente nesse tempo de quaresma, né? As pessoas mais de idade aqui, mais avançadas na juventude, vão saber. Quando era quaresma, o nosso pai, a nossa mãe falava assim: olha, toma cuidado porque a tentação está solta, não pode xingar, não pode brigar, não pode falar mal dos outros, porque na quaresma o diabo está solto, ele está aí para pegar a gente. As crianças tinham que obedecer, não é? Tinha que fazer tudo direitinho, porque se fizesse alguma coisa de errado, o pai e a mãe não podia bater na criança, porque na quaresma também não podia bater nas crianças. Tinha que bater só no dia da aleluia. Então no dia do sábado de aleluia, era o dia de tirar a aleluia das crianças. Aí falava assim: ó, fica preparado, a sua aleluia está lá atrás da porta pendurada. Tinha um rei lá que era para tirar a aleluia da criança. E mesmo que ela fizesse ou não fizesse, no sábado de aleluia todo mundo apanhava, porque era dia de tirar a aleluia. Era o dia em que o encardido tinha que ser expulso, porque durante a quaresma ele fez festa, ele estava solto. A gente tinha medo, respeitava. Na sexta-feira santa então, meu Deus, era o dia que não podia, não era só de comer carne, não. Podia ligar a televisão, ligar o rádio, não podia nem varrer a casa, né? Lá em casa era assim, a mãe varria a casa, mas tinha que deixar atrás da porta, não podia jogar para fora. Podia varrer, mas não podia jogar para fora, porque era dia de respeito.
não podia fazer nada. Ainda é dia de respeito. E às vezes o encardido vem para confundir a gente. E aí a gente fala assim, não, mas agora é outros tempos. Agora são outras coisas. Para que fazer isso? Para que a gente vai fazer jejum? Bom, eu vou fazer a minha penitência da quaresma para que eu não coma ou não tome refrigerante, não coma carne, porque na verdade eu estou precisando mesmo perder uns quilinhos, então já vou aproveitar a quaresma para eu fazer isso. Não é para isso. Se você quer fazer a sua dieta, toma vergonha na cara, fecha a boca, vai caminhar, vai correr, como o Padre Vicente faz sempre lá em Betânia, ele corre, ele anda, faz exercício, ele e o Padre Hélito, são fiéis no exercício. E assim você também tem que fazer. Você tem que buscar. O jejum que a gente faz é para que a gente possa se mudar, para que a gente possa melhorar dentro de nós. E é importante que nesse caminho de santidade, a gente vá percebendo que o encardido vai usando estratégias para nos prender. Estratégias para derrubar os nossos propósitos. Quantas e quantas vezes nós fazemos bons propósitos, seja no final de ano, seja na quaresma, seja numa data importante que a gente faz, num retiro que a gente participa, e parece que tudo que a gente faz vem alguma coisa contra. Eu vou fazer um propósito porque eu não quero comer doce. É você fazer e já vem alguém. Você não quer um bombom? Você não quer comer uma trufa ou sei lá o quê? E já vem oferecendo para a gente, né? E aí a gente fala, ai meu Deus, será que eu como? Será que eu não como? Não. O encardido usa dessas artimanhas para nos pegar. E a gente tem que ser firmes na nossa fé. Resistir-lhe firmes na fé, porque ele está como que um leão, diz a palavra de Deus, postos para nos pegar, para nos devorar. E ele quer nos derrubar de fato. Lá em casa, lá em Betânia, onde nós falamos com os nossos filhos, onde a cura e a cura interior e a cura física é um processo também. De vez em quando acontece cada coisa que a gente fala, meu Deus, mas como que isso pode acontecer aqui? Às vezes a gente acaba encontrando algumas coisas lá dentro, lá não pode fumar, não pode usar droga, e de vez em quando a gente encontra lá um cigarro, mas de onde veio? Como apareceu? Ai, padre, eu tenho que contar, foi a minha própria família que trouxe. Não é que a família, às vezes, quer levar a droga, ou quer levar o cigarro, mas é que a família luta tanto que, para que ela possa ter o filho lá dentro, às vezes ela concede algumas coisas. Mas aquele encardido que ajuda a fazer as coisas, mas ele não ajuda a esconder. O nosso pecado sempre vem à tona. Aquilo que nós fazemos de errado sempre vem à tona. Aliás, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica morrendo de medo das pessoas descobrir, não é? Quando a gente está fazendo aquele pecado, o coração da gente parece que pulsar mais forte, porque a gente tem medo que chegue alguém, tem medo que alguém descubra. Meu Deus, o que as pessoas vão falar de mim, sabendo que eu faço isso? O que as pessoas vão pensar de mim, conhecendo a mim mesmo? Por isso que quando a gente vive na transparência, quando a gente consegue demonstrar aquilo que a gente é de fato, a gente não precisa ter medo de nada. Quando a gente mostra a nossa fraqueza, a gente só tem a se fortalecer, porque a gente não precisa viver mascarado. A máscara, ela tem o poder de esconder algumas coisas em nós, mas por pouco tempo, não esconde por muito tempo. A maquiagem que nós passamos, às vezes, ela é tão efêmera, ela é tão passageira, que ela não chega nem a grudar em nós. Porque o encardido, ele dá o jeito das pessoas saberem. Vem uma pessoa e você tem uma pessoa que você confia, e você conta um segredo para ela, ela vai e fala assim, eu vou contar para você, mas não conta para ninguém, pelo amor de Deus. Aí ela vai, chega para outra pessoa, fala assim, eu vou contar para você, mas você também não conta para ninguém, pelo amor de Deus, porque essa pessoa me confiou. Não pode deixar, é só um túmulo. Aí chega o outro, bom, no final das contas, a pessoa já contou uma outra coisa que não tem nada a ver.
Aquela história do telefone sem fio, que você vai passando uma notícia para o outro, e quando ela chega lá na frente, é totalmente distorcida. Por isso que a gente tem que viver nessa transparência, a gente procurar viver de acordo com aquilo que nós somos. Aliás, nesse caminho de santidade, o Padre Léo tem muito a nos ensinar. O Padre Léo era uma pessoa que ele buscava essa santidade, e ele sabia bem, Padre Eliton aqui disse ontem, que ele tinha um temperamento forte, um temperamento difícil, e ele não escondia isso, e foi uma luta para ele, durante toda a sua vida, e nós também temos que buscar essa santidade. Quais são os passos que nós devemos tomar nesse caminho de santidade? Ou o que significa ser santo, viver de modo santo? Primeiro de tudo, dar testemunho da nossa vida. Nós precisamos aprender a dar esse testemunho de fé, a falar. Às vezes a gente tem tanto medo de dizer que nós somos católicos. Em alguns lugares a gente até esconde, às vezes, os nossos símbolos cristãos. Alguns lugares as pessoas começam a questionar, a gente às vezes fica quieto. A gente não tem coragem de dizer, não, eu sou católico, não, eu concordo com a doutrina da igreja. Porque muitas vezes a gente não concorda. E não porque a gente tem argumento, mas porque a gente vai no achismo. A gente vai nas ondas. E às vezes o que a televisão, o que a mídia apresenta, parece que se tornou norma. E os valores, como disse Samuel e Ana aqui ontem, os valores não passam. Os valores são permanentes para nós. Aquilo que o seu pai, que a sua mãe, que os seus avós ensinaram para você, continuam valendo. Nós é que às vezes não temos coragem de aceitar, de fazer essa adesão, de aderir a esse projeto, a esse testemunho de Deus. Por isso que temos que dar testemunho da nossa fé, dar um testemunho que seja convincente, um testemunho que vá e atinja o coração das pessoas. Outra coisa, nesse caminho de santidade, viver bem cada dia, é a gente saber aproveitar cada momento da nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo ainda resta para nós, não sabemos quanto tempo nós temos pela frente. O que nós sabemos, o hoje é um presente de Deus para nós. Por isso eu não posso deixar para ser santo amanhã. Eu preciso ser santo hoje. Eu preciso caminhar na santidade no hoje da minha história, no hoje da minha vida. Meu irmão, amanhã pode ser que você não esteja mais aqui. Amanhã pode ser que você esteja lá apresentando a sua vida diante de Deus. Por isso que nós devemos apresentar a Deus o nosso hoje, o melhor que nós temos no hoje da nossa vida, da nossa história. Nesse êxodo, nessa caminhada que nós temos, a vida para nós é um grande mistério. Não sabemos quanto tempo nós temos para viver. O que nós sabemos que no hoje do nosso dia, nós devemos plantar a semente do bem. No hoje da nossa história, nós devemos fazer florescer a santidade nos nossos relacionamentos, na nossa vida, ajudar as pessoas, fazer com que cada irmão se sinta amado por mim. O seu dia tem que valer a pena. Quando você vai fazer o seu exame de consciência à noite, você tem que perceber, valeu a pena eu ter vivido? Eu fiz a diferença na vida de alguém? Eu ajudei alguém? Quantas pessoas, meu irmão, morrendo, sofrendo porque não tem quem dê a elas um abraço, não tem quem dê a elas um sorriso, atenção. Como é bom a gente ter alguém para ouvir a gente. Como é bom a gente poder encontrar alguém que possa estender a mão quando a gente está caído, acolher o outro quando ele está no pecado e a gente ir lá e tirar esse outro do pecado. Por isso, fazer valer a pena o nosso dia, fazer valer a pena e construir junto de Deus essa estrada. Rejeição ao pecado. A gente tem que correr do pecado. Tem que pedir todos os dias, Senhor, dai força para que eu possa resistir ao demônio.
para que eu possa resistir a essas ciladas que Deus nos permite, para que a gente possa se fortalecer. Ser justo conosco mesmo, com os outros e com Deus. Exercitar a justiça de uma forma clara na nossa vida. Quantas e quantas vezes, meu irmão, às vezes a gente vai no supermercado e a gente recebe um troco a mais, e às vezes a gente tem a tentação de ficar quieto. Às vezes a gente tem a tentação de que eu consegui tirar vantagem. Não, mas eu não roubei. Ela me deu e eu não pedi. Mas se você soube, se você teve consciência, volta lá e entrega. Porque senão nós vamos estar sendo corrompidos pelas armadilhas que o demônio vai colocando na sua vida. Nós vamos, meu irmão, deixando passar as oportunidades de fazermos um caminho de bem. A vantagem que nós tiramos às vezes, e na maioria das vezes vai ser prejuízo para outra pessoa. É legal a gente fazer isso? Não é. Mesmo que as outras pessoas falem, meu Deus, não, deixa de ser bobo, não faça isso. Por isso, é preciso ser justo. Outra coisa que é importante nesse caminho de santidade, é a gente conhecer a nós mesmos. Por isso, você que está aqui, você que nos acompanha, nunca perca a oportunidade de você participar, seja na sua paróquia, seja na sua comunidade, seja em retiros, ou outros lugares, aonde você tem a oportunidade de se conhecer. De conhecer os seus limites, de conhecer a si mesmo, de saber o que você pode fazer e aquilo que você não pode. Conhecer a si mesmo é uma grande arte para a vida toda. Quantos dons você tem? Quantos talentos Deus colocou em você? E às vezes você não conhece, você às vezes fica com medo. Sabe aquela coisa que às vezes na escola a gente sentia? A professora manda ler e a gente fica morrendo de medo. Ai, tomara que ela não olhe para mim. Tomara que ela não me veja aqui. E às vezes ela vai lá naquele momento e fala, ô fulano, leia aí para mim esse parágrafo. Aí você fica com medo, e aí você começa a ler com uma voz meio embargada, mas aos pouquinhos você vai se firmando, e daqui a pouquinho você está lendo na missa, daqui a pouquinho você está fazendo alguma coisa, Por quê? Porque você descobriu um dom que está dentro de você. Você pode fazer. A gente tem que ter coragem de dar os primeiros passos. A Ana e o Samuel que estavam aqui, disse que estavam nervosos ontem, né? Mas pode ter certeza que o ano que vem já vão estar aqui falando de todo jeito. Por quê? Porque vão descobrindo que a gente pode fazer. Os desafios que a vida traz para nós, não é para a gente ficar com medo, de braços cruzados, não, é para a gente enfrentar. Os consagrados lá em Betânia, às vezes, Deus coloca a gente nos fogos assim que a gente não tem ideia. Como que eu vou resolver isso? Eu não sei trabalhar disso. Eu vim da cidade, eu não sei mexer com vaca, eu não sei mexer com cachorro, mas você tem que se desafiar. Você vai aprender. E se você não leva muito jeito, de repente você vai descobrir que você não consegue fazer, mas você tentou. Você deu esses passos. Aí lá dentro da sua casa, a mesma coisa. A gente tem que buscar fazer o melhor. Eu não sei cozinhar. Desculpa, gente. Mas vai aprender. Pega um livro de receita, pega a internet, vai fazer alguma coisa, por quê? Porque não é só para a mulher que eu estou falando aqui, não, para o homem também. Às vezes você tem que fazer um jantar para sua mulher lá. Ah, eu não sei nem fritar um ovo. Vai aprender. Por quê? Porque às vezes o seu casamento está precisando de uma surpresa. Fala para a sua mulher, vai lá visitar a sua mãe e não volta cedo não. Fica lá um tempo. Aí quando ela chega, ela começa a sentir aquele cheiro de alho queimado. Na primeira vez, talvez, você não vai agradar muito. Talvez você nem consiga fazer o arroz direito. Mas depois você vai conseguir. E o importante é a surpresa que você vai causar. É a superação que você vai ter de você mesmo. É você poder surpreender o outro com coisas boas.
A gente não precisa só levar coisas ruins para as pessoas. Às vezes a gente fala assim, eu não vou procurar fulano porque eu não tenho problema. Não, a gente tem que procurar o outro também com soluções, com coisas boas. É a gente poder levar para o outro a santidade que Deus colocou dentro de nós. É a gente procurar fazer o melhor que nós temos. Por isso, mulher, você que está aqui, você que faz o seu arrozinho com feijão todos os dias, continue fazendo. Mas faça o melhor arroz. Faça o melhor feijão que você pode. Quando a gente coloca amor, quando a gente coloca nós mesmos naquilo que nós fazemos, nós conquistamos as pessoas. Nós somos capazes de fazer com que o outro se torne tão importante para nós, que nós acabamos ajudando o outro a descobrir que o outro também tem valor. Uma coisa que é muito importante para nós, e aí nós vamos medindo aquilo que nós vamos, a nossa capacidade de amar, é a gente se alegrar com o sucesso da outra pessoa, ser solidário no sucesso, na alegria do outro. Ser solidário na dor é muito fácil, ser solidário na dor é até bom para nós. Quando morre alguém, por exemplo, a gente se comove, às vezes a gente até é capaz de ir lá, mesmo que a gente não conhece muito bem a pessoa, de chegar, dar um abraço, de falar, não, força, coragem, tudo vai passar, né? Aquelas coisas que a gente fala em velório, aquela coisa que a gente fala para as pessoas assim. Agora, o difícil é a gente se alegrar quando o outro está em alta, quando a gente percebe que o outro está lá em cima, e a gente chega, olha meu irmão, parabéns, que bom que você conseguiu, que coisa boa, é você chegar na casa da vizinha e dizer, que coisa linda o seu sofá, que bonito, parabéns para você. Agora às vezes a gente chega lá e fala, mas esse sofá não combina muito com essa cortina que você comprou. Não, é bonito, não estou falando que é bonito, que não é bonito não, mas a gente sempre tem que colocar um defeitinho. Por quê? Porque a gente não consegue se alegrar com o outro. Na vida em comunidade, isso para nós é um martírio. Quando uma pessoa está fazendo uma bonita caminhada, lá em casa a gente alerta muito os nossos filhos. Toma cuidado, porque quando a gente está fazendo uma bonita caminhada, sempre vai ter alguém que vai querer que você caia. É humano, a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que procurar se alegrar, e nisto o Padre Léo era um expert, ele se alegrava com o sucesso. Se tinha uma coisa que o Padre Léo ficava feliz, é quando ele via alguém que ele amava, alguém que ele estava perto dele, superar uma dificuldade. Quando ele percebia que aquela pessoa venceu alguma coisa, como ele se alegrava, não apenas os filhos, mas os consagrados, os padres, nós que éramos seminaristas com ele, lá no Colégio São Luís, como ele se alegrava quando a gente fazia alguma coisa, que a gente tinha esse sucesso, que a gente conseguia adquirir conhecimento, ele vibrava. Isso é um caminho de santidade, é a gente se alegrar com o sucesso do outro, é a gente buscar o outro e elevar o outro, é a gente ter alegria de poder fazer com que o outro também se torne alegre. Por isso que é importante a gente buscar isso na nossa vida, neste caminho de santidade. Aceitar o outro como ele é, com as suas falhas, suas imperfeições. Não viver apenas somente para nós mesmos. Amar os nossos irmãos, mas amar com as mãos. Às vezes a gente confunde. Amor não é um sentimento vazio dentro de nós. Toda vez que nós dizemos que nós amamos alguém, você pode ver qual é o termômetro para você medir o seu amor. O termômetro é aquilo que você faz para a pessoa. É aquilo que você é capaz de sair de si e ir ao encontro do outro. É você ser solidário. É você ajudar as pessoas, é você tirar um tempo de você mesmo para dar para outra pessoa, é você construir, é você colocar os seus dons a serviço do outro,
é você fazer algo de concreto para alguém que está necessitando. É a gente se perder para ganhar a vida. É a gente dar de beber para o outro da fonte que é Jesus. Isso o Padre Léo fez com maestria. Gastou a sua vida, amou com as mãos, amou até o fim. Até se gastar. Hoje, gente, a gente consegue perceber a dimensão da vida do Padre Léo. Hoje em Betânia nós somos 4 padres de Betânia e nós temos mais um padre que está fazendo uma experiência conosco. Temos mais o diácono e temos mais ou menos uns 50 consagrados. Mais os vocacionados, umas 70 pessoas que estão envolvidas nesse projeto de restauração dos filhos. Com 4 padres, mais um padre que está conosco, 5 padres, mais o diácono, a gente percebe o quanto o Padre Léo se desdobrava para dar conta de tudo. Nós corremos, nós andamos, vamos para um recanto, vamos para o outro, tentamos fazer uma coisa aqui, apagamos um fogo ali, damos um conselho lá, em 5 pessoas. Ele era sozinho, ficou um tempo sozinho em Betânia, e não era só Betânia, quantas e quantas vezes o Padre Léo estava aqui, pregando retiros. Por isso que os 45 anos dele não foram 45 anos de uma pessoa normal. Não foram. Foram 90, 100 anos, eu não sei. Porque ele se desdobrava. Ele não tinha esse cansaço. Aliás, tinha, mas não deixava transparecer, porque ninguém é de ferro. O Padre Léo era tão humano quanto nós. Humano demais. Por isso que ele ia ao encontro da humanidade das pessoas. Ele queria ver a pessoa restaurada, levar o Evangelho concretamente às pessoas. Por isso nós também somos chamados a nos desdobrar. Às vezes você está cansado, às vezes você fez tanta coisa e alguém liga para você, você pode me ajudar nisso? Tenha coragem de dizer, sim, eu posso. Eu posso. A sua fortaleza, meu irmão, está quando você se sente fraco e busca em Deus essa fortaleza. Só Deus pode nos fortalecer. Só em Deus. Senão não adianta. Nós cansamos. Deus é a nossa força, é o pilar que nos sustenta. Você vai chegar em casa depois desse retiro, depois desse acampamento, e você vai estar cansado. Mas não se deixe, não deixe o cansaço tomar conta de você. Busque em Deus a fortaleza. Busque na Eucaristia a força que possa te levar para a missão. E busque levar Deus para as pessoas. O nosso caminho de santidade, meu irmão, não é um caminho que passa pelas nuvens. É um caminho que passa pela terra. É a gente caminhar concretamente ao encontro do outro que é falho, do outro que às vezes não me agrada, do outro que às vezes fala mal de mim, que me critica, que é injusto comigo. É esse outro que você tem que amar. Aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que você ama, que mérito tereis se amais o que vos amam? Não, nós temos que amar concretamente aquelas pessoas que mais necessitam, que mais são difíceis para nós. Aquela pessoa que é uma pedra no nosso sapato, que é a nossa unha encravada, que dói, mas nós não queremos tirar a unha, a gente deixa ela lá. Porque Deus coloca pessoas para nos santificar. Se é uma pessoa difícil na sua vida, ame essa pessoa, porque essa pessoa pode te levar para o céu. Porque essa pessoa pode te ajudar no seu caminho de santidade. Quantas vezes a gente não gosta do outro, porque muitas vezes a gente vê no outro aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. Aquilo que a gente repudia em nós, a gente vê no outro e a gente fala assim, esse outro é tão difícil. Mas você já parou para pensar o quanto você também é difícil para o outro? O quanto você precisa mudar? E sozinho nós não conseguimos mudar. A gente vai precisar da ajuda da outra pessoa, a gente vai precisar do milagre de Deus, a gente vai precisar de cura interior. Por isso que em Betânia nós trabalhamos tanto o processo de cura interior em nossos retiros,
para que você indo lá, você possa se predispor, você possa abrir o seu coração e deixar que as feridas da alma venham para fora, e ali você curar, e ali você buscar cura para a sua vida, para o seu relacionamento. Quantas e quantas vezes nós passamos a vida sofrendo, porque a gente não é capaz de amar o nosso Pai, de perdoar o nosso Pai, e às vezes num processo de cura interior você coloca para fora, isso está inconsciente dentro de você, você não consegue aceitar, por exemplo, a autoridade de ninguém. Por quê? Porque um dia o seu pai foi muito autoritário com a sua mãe, e você viu aquela cena, e você bloqueou em você: não, eu não aceito mais autoridade em ninguém. E você acha que ser feminina é você ser feminista, é você não aceitar nada que venha de um homem. Não, nós precisamos curar dentro de nós, nós precisamos buscar essa cura interior dentro de nós. É um caminho de santidade que se faz passo a passo, que se faz em cada momento, em cada situação concreta que Deus coloca para nós. É no concreto da sua vida, meu irmão, é naquela situação difícil que você está enfrentando na sua casa, é ali que você precisa ser santo. É ali que você precisa buscar os valores de Deus, os valores do Evangelho. A máxima para nós, o parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus. Não é uma rede, não é uma televisão, não é uma internet. É a palavra de Deus que deve nos direcionar. Por isso, seja conhecedor desta palavra. Para caminhar na luz de Deus, você precisa buscar ser iluminado por essa luz. Quem quer luz não pode ficar lá atrás. Quem quer luz tem que ficar debaixo do foco. E o nosso foco é Jesus. E Jesus se manifesta para nós. A grande revelação de Deus foi em Jesus. E para a gente conhecer Jesus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai para dizer para nós o que você deve fazer, por onde você deve caminhar. Por isso que o Padre Léo foi firme até o final, porque ele era iluminado pela palavra de Deus, porque ele era o expert da palavra. E às vezes a gente falava assim: mas como que ele consegue gravar tantos textos? Como que ele consegue ter tantas vezes a palavra na boca, dizendo coisas certas, acertadas na hora certa? Eu faço um desafio para você. Vá até o Memorial Padre Léo, lá em Santa Catarina, e você vai ver lá quantas Bíblias tem lá, riscadas, grifadas pelo Padre Léo. Quantas Bíblias que ele mastigou, ruminou, e a gente fala: por quê? E lá a gente vai encontrar, porque ele era um amante da palavra de Deus, porque ele lia, ele devorava aqueles textos, ele era capaz de fazer com que esses textos se tornassem vida na vida dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser agentes desta palavra. Precisamos buscar a palavra de Deus. E é por isso também que nós temos na vida construir a nossa obra de arte. Tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós somos, é uma grande obra de arte. À medida em que nós vamos mirando no modelo que nós temos, a nossa obra de arte vai se concretizando. Às vezes, é uma obra meio difícil da gente distinguir o que é, mas você sabe o que é, porque o artista, ele sabe quando ele vai pintar uma obra, quando ele vai esculpir uma obra, ele tem na cabeça aquilo que ele vai querer fazer. Na arte moderna, às vezes a gente olha alguma coisa e a gente fala assim: meu Deus, o que é isso? O Padre Léo até tem uma pregação que ele fala, né? Parece um rabo de vaca que deu uma passada assim naquela tela e ficou lá, e aquilo lá é uma arte. Sim, é arte, porque o artista sabia o que ele queria. Nós, às vezes, não compreendemos. Então, a nossa vida também é uma grande obra de arte. Nós sabemos como que é essa obra. Nós sabemos, e Deus também sabe. Só nós e Deus. As pessoas vão ver e não vão compreender. Mas nós sabemos, porque quanto mais a gente se amoldar, quanto mais a gente se achegar a Jesus,
mais a nossa forma, mais a nossa obra será parecida com Ele. Mais e mais o nosso coração vai ser um coração igual ao de Jesus. Quando nós rezamos, Jesus, manso e humilde de coração, fazei, é o nosso coração que tem que ser semelhante. Por isso que o coração do Padre Léo foi semelhante ao coração de Jesus, lá na congregação dos padres do coração de Jesus, fundada pelo Padre Deon, foi lá que ele aprendeu como é ser do coração de Jesus. Foi lá que ele aprendeu, e todos nós que passamos por essa congregação, deonianos, aprendemos como é amar, como o coração de Jesus nos ama. Padre Deon diz assim que Deus não sabe fazer o que fazer com as nossas obras, com as nossas coisas, se antes Ele não possuir o nosso coração. Por isso que o coração de Jesus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos configurando a Ele. Vamos nos tornando outro Cristo para a outra pessoa. Você já parou para pensar se você é visto pelas outras pessoas como um outro Cristo? Se você, quando chegar diante de Deus, Deus vai dizer, você cumpriu todas as normas, todos os preceitos, para que você pudesse estar aqui hoje, como um outro Cristo? Nós temos chance ainda. Enquanto nós estamos vivos, tem jeito. Enquanto nós estamos peregrinando, enquanto nós estamos no nosso êxodo, tem jeito. Se você ainda não conseguiu, não tem problema. Vamos em frente, a gente vai conseguir. E eu queria falar um pouquinho para vocês, ainda, sobre algumas coisas muito importantes, que na vida do Padre Léo, se tornaram para nós algo muito importante, e que nos faz buscar, nesses 10 anos de eternidade do Padre Léo, o que Deus quer nos mostrar, com essa pessoa chamada Léo Tarcísio. O que Deus tem para nos mostrar? Às vezes a gente já se questionou muito, e já se perguntou muitas vezes, por que Deus tirou o Padre Léo? Não é? Parece que os seus melhores guerreiros, um dos seus melhores guerreiros que Deus tinha na luta contra o mal, Deus foi e tirou. Por quê? Por que Deus não deixou ele mais alguns anos? Por que Deus não deixou ele pregar, ele levar a palavra de Deus? Hoje nós temos um encontro aqui de Betânia. Pensa se fosse um encontro de Betânia com o Padre Léo. Como que estaria esse rincão? Hoje, graças a Deus, muitas pessoas estão nos acompanhando. Mas muitas outras também poderiam estar aqui. E por que Deus foi tirar o Padre Léo de nós? Por que não deixou mais um tempo? Mas Deus tem muito a nos ensinar. E hoje a gente percebe que Deus não tirou o Padre Léo de nós. Que Deus nos deu o Padre Léo de uma forma mais plena ainda. De uma forma mais presente ainda. Porque o Padre Léo continua trabalhando. Como diz o Nelsinho ontem, é o defunto que mais trabalha. É o defunto que mais faz pregação, que está presente nos lares, que está presente na vida de tantos filhos nossos, de tantas pessoas que precisam ser restauradas. Olha, vocês não imaginam o tanto de testemunhos de graças alcançadas pela intercessão do Padre Léo. O Padre Léo não faz milagre, mas o Padre Léo é um grande intercessor junto de Deus. Podem ter a certeza disso. E você, meu irmão, minha irmã, quando pedir, quando rezar, pode pedir. Peça pela intercessão do Padre Léo. Nós lá em casa, internamente, temos até uma oração de intercessão do Padre Léo. Até deve ter ali na nossa loja. Depois, se você quiser, você pode pegar lá. Por quê? Porque assim como nós acreditamos que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós que estão lá no céu já intercedem por nós, nós acreditamos que também o Padre Léo está lá no céu intercedendo por nós.
Nós acreditamos que o Padre Léo foi um homem que esteve à frente do seu tempo. E eu digo isso não baseado apenas nas minhas convicções, mas ouça uma pregação do Padre Léo. As pregações do Padre Léo geralmente são de 15 anos atrás, né, porque ele faz 10 anos que morreu, então as pregações são de 10, de 12, de 15 anos atrás. E não é a mesma coisa como se ele estivesse falando hoje. Olha que 15 anos, no mundo que gira rápido, é muito tempo. Mas parece que ele está falando agora para nós. Parece que ele está dizendo assim, ó, é para você, meu irmão. Essa mensagem, ó, o Padre Léo, é para você que está dizendo. Presta atenção. Cuida com isso. Seja firme no seu propósito. Ajude o seu irmão. Sua anta, muda o seu caminho. Mude a sua direção. É bobagem, não faça isso. É o jeito que Deus tem para nos dizer que o Padre Léo continua intercedendo por nós. Continua sendo esse profeta no meio de nós. O profeta é aquele que de fato denuncia as coisas erradas. E o Padre Léo continua denunciando, continua agindo dentro de nós. Por isso, a nossa intercessão, por isso a sua intercessão para nós. Não tenha medo, reza, peça. Padre Léo, vem em socorro da nossa fraqueza. Padre Léo, nos ajude nesse caminho, nessa trilha, onde nós queremos trilhar a cura do nosso coração. Hoje você, Padre Léo, pode interceder por nós. Hoje você, Padre Léo, pode olhar por nós, ser esse canal da graça de Deus, como ele foi e continua sendo para tantas pessoas. Deus pode fazer brotar flores em pedras. Deus pode fazer brotar a vida onde existe morte. E nós acreditamos que a morte não foi para o Padre Léo o fim. Que ele está vivo, presente no meio de nós, através da sua obra, através dos seus livros, das suas pregações, através de tudo aquilo que nós queremos caminhar. Não para ficar no Padre Léo. O Padre Léo jamais ia gostar disso. Mas para chegarmos a Deus. Padre Léo nos ensinou um caminho de santidade. Para nós que conhecemos o Padre Léo, e algumas pessoas, às vezes é difícil isso acontecer. Padre Léo teve duas fases na sua vida. A primeira fase era uma fase onde Padre Léo tinha muitas coisas. Padre Léo bebia, Padre Léo fumava, era um ótimo pregador, ele sempre foi muito bom pregador. Mas era um Padre Léo que ainda não tinha experimentado um Deus vivo na sua vida. Ele tinha já o seu sacerdócio, ele já tinha muita coisa, mas precisava alguma coisa a mais. E temos a segunda fase do Padre Léo. O Padre Léo que buscou a santidade. O Padre Léo que morreu de uma forma santa. Quem o acompanhou nos últimos dias, nos últimos tempos, sabe bem do que eu estou falando. Às vezes algumas pessoas ouvem a gente dizer, e muitas pessoas falam assim, ó, vocês não vão começar um processo de beatificação do Padre Léo? E algumas pessoas falam assim, não, Padre Léo, como ser santo? Eu conheci bem o Padre Léo. Não, você conheceu um Padre Léo. Se você conhecesse bem o Padre Léo até o fim, você sabe muito bem do que eu estou falando. Um Padre Léo que foi capaz de aceitar na sua vida as demoras de Deus. Que foi capaz de na sua vida se santificar por uma doença que o consumiu, mas que não tirou dele a fé. Que não tirou dele o testemunho de fé para tantas pessoas. Que o fez e o faz ser para nós um grande intercessor junto de Deus. Um Padre Léo que foi capaz de abdicar de tantas coisas que ele gostava, do seu cigarro, da sua bebida, das suas coisas, talvez que ele mais gostava, que se consumiu de amor pelo irmão. Não é isso o caminho de santidade que nós queremos? Não é esse o caminho que nós devemos todos trilhar? Ser santo, gente, não é ser uma pessoa diferente de todo mundo. Ser santo é a gente estar junto das pessoas diferentemente. Estar junto do outro, levando Deus para as pessoas. E
nessa canção nova, naquela última pregação, a gente tem a certeza disso. Como Deus foi capaz de fazer o Padre Léo trilhar esse caminho de santidade. Porque ele buscou a fé. Porque ele teve em sua vida a graça de ser firme na sua fé. E é esse o caminho que nós também devemos trilhar. Eu queria convidar você agora a fechar os seus olhos e que você pudesse, junto comigo, fazer uma oração para que você se tornasse também mais santo. Pela intercessão do Padre Léo, que hoje nos visita através desse acampamento, através de tanta cura, tanta libertação que ele vai poder e que ele vai nos ajudar a Deus fazer em nós. Peça, implore, que o meu caminho de santidade seja trilhado na força do coração de Jesus. Dá, Senhor, para mim um coração santo, um caminho santo. Que o Padre Léo lá do céu olhe, interceda por cada um de nós. Caminhe na santidade, meu irmão. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Fica de pé, vamos cantando. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e que apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e que apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Ergue as suas mãos assim com seu irmão. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor